Jair Bolsonaro. Passa aí pra mim, por favor. O candidato à reeleição falou de diversos assuntos e a gente separou alguns trechos mais importantes. Bolsonaro revelou, por exemplo, qual foi o único erro do seu governo. Vamos conferir. Consegue botar o áudio aqui? A gente não tá ouvindo. Aí, vocês estão ouvindo? Falar alguns palavrões de vez em quando e o pessoal leva para um lado completamente diferente. No resto, tudo entendo que fizemos corretamente. O senhor muito militar, muito durão, é isso? É que eu falei, eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Então isso aí choca algumas pessoas. A maneira de falar um pouco grosseira, né? O pessoal me critica. Agora, pessoal, ninguém está procurando um marido para casar com ele, né? O marido tem que ser o mais educado possível. Eita, o que vocês acharam? Vocês acharam que esse foi o único erro do governo dele? Quem quer começar? Hoje a mesa está assim, só pessoas educadas. Eu acho que a única barraqueira hoje vai ser eu. Então vou começar com a Dani. Dani, eu, Carla Secato, como sempre me posiciono, não foi o único erro, né? Falar palavrão. Tiveram alguns. Mas ele falou que pontuou que só foi esse. Você acha que esse foi o principal erro dele? O que você pontuaria, Dani? Carla, o presidente, em muitos momentos, ele acabou apresentando falas muito inadequadas, isso é verdade, não é? E que acaba abrindo diversas interpretações ou que acaba também trazendo instabilidade, não é? Com relação à pandemia em si, né, se fala muito sobre os atrasos que ocorreram com relação à compra das vacinas, não é? Mas, o que a maioria... Dani, volta aqui pra mim, desculpa, parece que a gente não tá conseguindo te ouvir direito, vou pro Dario. César, o que você acha? Eu acho que a pandemia já ficou pra trás também, a gente ficar falando sempre dessa compra das vacinas. Acabou que o STF determinou que os governos tinham que fazer, o Ministério da Saúde comprou. Eu não pontuaria esse ponto da vacina. Você pontuaria mais algum? Talvez algumas falas, né, da Eu Não Sou Coveiro, que ele mesmo disse que se arrepende no podcast que ele falou para as pessoas evangélicas, que ele se arrepende de ter falado que era coveiro e algumas coisas assim. O que você acha, César? Eu entendo bastante o presidente quando ele fala, porque eu fui militar por quase 10 anos. E na época que eu era tenente do Exército, ele era capitão. Então ele sempre falou desse jeito. Ele sempre teve um jeito diferente de falar, de deboche, né? E eu sempre achei que o grande erro do presidente Bolsonaro foi falar mais do que devia. E muitas vezes falar coisas inadequadas, não que ele fizesse coisas inadequadas, mas acabava falando coisas inadequadas que dava 2, 3, 4 sentidos. Então você poderia tanto tomar aquilo num sentido bom quanto num sentido ruim. Essa é a grande verdade. Então, o militar fala muito. E ele sempre falou demais, desde a época que ele era capitão do Exército, que era a época que eu estava no Exército também. Vocês juntos, serviram juntos aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Eu conhecia por nome. Ele era bastante famoso na época que eu era militar, porque ele parecia alguém do sindicato e não pode existir sindicalismo no Exército, né? E, salvo engano, ele acabou até sendo punido por conta disso, naquela época. Então, ele sempre falou, ele sempre teve esse jeito debochado de falar, esse jeito turrão de falar, e as pessoas acabam não entendendo, né? E ele sempre fala, e o militar fala assim mesmo. Boa parte dos militares, principalmente quando estão conversando entre eles mesmo, acaba falando dessa forma, de uma forma um pouquinho mais tosca. Quem já foi militar, quem é militar, quem convive com militar, entende. Quem não é, realmente tem um pouquinho de dificuldade para entender. Inclusive, ele mesmo disse que se arrepende de algumas palavras, porque depois ele entendeu, sou presidente, eu não posso falar desse jeito, né? Mas demorou para entender, né? O que muita gente gosta no Bolsonaro, esse jeito dele. Eu acho que poderia ser um pouco mais polido, já falei aqui, porque ele acaba se enrolando, né? A imprensa sempre quer aquele título chamativo. Se a pessoa dá de bandeja, principalmente ali no começo do governo dele, que todo dia ele descia para falar ali no gradil, né? Todo dia ele mandava uma pérola. Aí a imprensa se refastela, né? E aí é muito complicado, porque eu fui atrás e a equipe de comunicação dele tentava orientá-lo, mas é difícil botar a rédea no Bolsonaro, né? Acho que ninguém coloca. Outro dia o general Heleno falou aqui com a gente ao vivo. Eu falei, general, por que ele anda de moto sem capacete? Porque ele não protege a cabeça, né? Aquele dia que o cara foi jogar, como se estivesse jogando alguma coisa contra ele.
Carla, se você conseguir convencê-lo, eu te contrato para trabalhar. Não consegue convencer, é uma pessoa realmente difícil, pelo visto não mudou. Vou chamar o Ricardo Martins para falar também, os dois estreantes aqui da mesa. Você acha que qual foi o único erro do governo Bolsonaro, ou tiveram alguns? Não, eu acho que tiveram vários erros no governo Bolsonaro. Não vim aqui para fazer uma crítica expressa ao governo, mas eu acho que vários erros aconteceram. Mas no que se refere à fala do presidente, parece que em determinados momentos ele não consegue enxergar a magnitude do cargo que ele tem e o que ele representa como chefe de Estado. Porque, às vezes, uma fala que pode parecer uma coisa banal para algumas pessoas, ela pode ser uma fala ofensiva para outras pessoas. Então, quando ele toca em alguns assuntos, por mais que talvez não seja a intenção dele, mas ele faz se representar por meio dessa fala. E isso é muito preocupante, né? Quando ele toca em assuntos relacionados às mulheres ou a alguns outros assuntos sociais, isso pode soar uma forma de menosprezo sobre esses assuntos, do meu ponto de vista. Eu acho que esses assuntos, assim, até já foram superados, porque o ex-presidente Lula também falou já contra a mulher, contra gay, enfim. Eu acho que o que pega mais, me permitindo discordar de você, é quando ele faz, por exemplo, se tomar vacina vai virar jacaré, que são brincadeiras que qualquer pessoa faria, eu faria com você aqui na mesa, e aí ele fala pro público, né? E eu acho que o que faltou nele foi essa coisa, poxa, eu sou um chefe de Estado, o que eu falo pode ter repercussão internacional, né? E que eu acho que ele aprendeu um pouco, pelo menos, eu não sei, mas eu acho que ele peca pela boca. Essa é a minha opinião. Com certeza. E você, Dani, estava falando, eu te interrompi porque você ficou sem microfone. Imagina. Ainda tá sem? Tô sem. Dani, alguém tá te derrubando aqui hoje. Não sou eu, deve ser um dos dois novos, ó. Sério? Eu vou emprestar meu microfone aqui pra Dani, pronto. A Dani ainda está silenciada. Então vou passar pro Cristiano Vilela, que é o nosso colega aqui de mesa. Cristiano, mudando um pouquinho de assunto, do único erro e tal. Você achou que essa atitude do Bolsonaro de ir no programa do Ratinho foi uma maneira dele se tornar mais conhecido, com o público mais popular, com a classe C, D e E, que a campanha dele já percebeu que é onde ele precisa mais atuar e que é importante ele se conectar e se comunicar com esse público? Olha, Carla, eu concordo totalmente com a sua visão. Eu vejo que nada numa campanha eleitoral, ou quase nada, é à toa, né? De uma forma geral, os candidatos buscam se conectar com aqueles segmentos do eleitorado ou, eventualmente, destacar aquele discurso que as pesquisas, os trackings diários acabam dando a necessidade de uma maior conexão. E se coloca aí que o presidente Bolsonaro estaria, né, eventualmente atrás do ex-presidente Lula nesse segmento, então é natural que ele venha a procurar ocupar esse tipo de espaço e dialogar com esse setor da sociedade. Então eu vejo que é muito normal e é natural que, no caso de haver uma agenda, por exemplo, num programa que eventualmente atenda esse segmento que o presidente da República precisa entrar mais, contra um outro programa que atenda um outro segmento onde ele já esteja numa situação mais confortável, eu vejo que seguramente ele vai fazer essa opção no sentido de fazer com que ele venha a ocupar um eventual espaço que ele tenha perdido naquele segmento. É uma maneira também de fazer uma divulgação paralela, né? Porque o TSE tem cortado muitas coisas, né? Agora foi decidido, não pode usar mais imagens do 7 de setembro. Aí ele tá querendo encontrar com a rainha agora, vai pro enterro da rainha. Desculpa, a gente encontrar com a rainha, pelo amor de Deus, me perdoe essa falha. Vai lá se despedir da rainha Elizabeth III, ele quer participar, e aí queriam saber se ele poderia usar isso na campanha. Ou seja, Elizabeth II, Charles III. Obrigado, o ponto é uma maravilha, né? Eu podia ter o ponto na minha vida, né? Pra eu não falar um monte de besteira que eu falo. O Charles é que é o terceiro, que aliás tem passado uma vergonha, né? Ou bichinho mimado, se irrita com a caneta, se irrita com o negócio. Também começou a trabalhar com 73 anos, quem não se irritaria? Voltando pra mesa, Dani Alves, qual foi o maior erro de Bolsonaro e o que ele pode fazer para consertá-lo, se dá tempo e se isso pode influenciar na eleição? Perfeito. Carla, eu concordo plenamente com você quando você diz dessa questão do Bolsonaro não medir as palavras e não ter entendido, né, a importância do seu cargo. Agora, só para concluir o que eu estava falando com relação às vacinas, é que quando se tem uma oposição, que essa oposição ela esteja
realmente focada para as questões dos projetos, da fala pode ser, mas, por exemplo, quando nós temos a questão da vacina, os contratos que as indústrias farmacêuticas estavam oferecendo para os países em desenvolvimento, era simplesmente que ninguém conseguia aceitar aquele tipo de contrato. E, infelizmente, ainda não deixavam que esses contratos fossem divulgados para a população. Então, o que acontece? Ao invés de se ter uma oposição e uma pressão na indústria farmacêutica, se teve uma pressão contra o próprio presidente. Então, ali nós tivemos um grande problema em que, na verdade, aqueles que estavam sendo exatamente os culpados pela demora da vacina e distribuição daqui no Brasil, simplesmente foram deixados de lado. Então, a oposição acabou pecando nisso e, infelizmente, ninguém fala que a indústria farmacêutica precisava ser cobrada e ainda precisa ser cobrada por suas atitudes. Mais uma vez a gente passa pelo problema da comunicação, né? Mais uma vez, porque foi o problema seguinte, as farmacêuticas não davam garantia, se você usasse a vacina e morresse, esse problema é seu, aliás, até hoje, né? E aí o Bolsonaro ficou discutindo, não sei se vocês lembram, se assinaria, se poderia depois recorrer. Foi uma confusão, aliás, uma confusão no mundo inteiro. Exato. Todos os países muito assustados, inclusive os Estados Unidos teve uma vacinação muito baixa. E aqui ficou aquela briga, aquela gritaria de oposição e direita. Exato. De novo, um problema de comunicação. Coronel, Coronel. Meu Deus, olha. Qual era a sua patente? Primeiro tenente. Primeiro tenente. Hoje eu tô chamando de tenente. Vamos voltar. Advogado também, procurador da Justiça. É um prazer recebê-lo aqui. César, eu fiquei curiosa quando você falou ali que serviu ao Exército e que o Bolsonaro já tinha uma pecha ali de sindicalista. Fala um pouco mais sobre isso. Me chamou a atenção. Fiquei curiosa. Eu me lembro, naquela época eu me lembro pouca coisa, porque era uma transição do regime militar, né, do Figueiredo, e o Sarney estava assumindo. Então foi uma época muito ruim para os militares, porque ficou a parte salarial com os vencimentos dos militares, aquela inflação de 80%, 84% ao mês, tinha que ter overnight. Então é uma época que ficou muito ruim e os militares reclamavam demais. E militar não pode ser sindicalizado. Isso daí sempre foi assim. Se a pessoa tenta, de alguma forma, fazer uma reivindicação, ela é punida porque o regulamento disciplinar não permite, porque tem que ter a hierarquia e a disciplina. Tanto que, muitas vezes, quem faz as reivindicações são as mulheres dos militares. E o Bolsonaro, naquela época, ele assumiu isso. A questão de reivindicar, de pedir, né, melhoria de salário. E ele acabava sendo conhecido na tropa. Eu nunca tive contato com ele pessoalmente, nada, mas a gente acabava conhecendo ele por nome. Já faz muito tempo. Isso daí é da época de 1982, 83. Eu fiquei até 90, já faz bastante tempo. Eu acho que ele foi eleito por aí, no final da década de 70, 78, 79. Foi eleito vereador. Agora 2 horas e 14 minutos. Então ele, pelo menos, sempre teve essa veia, assim, de defender e de querer falar pelas pessoas. Interessante. Carla, deixa eu fazer uma provocação nesse sentido. Uma coisa que eu vejo que ela é interessante. Então, hoje, acho que de uma forma inegável, né, os dois nomes que demonstram uma maior popularidade, um maior apelo eleitoral no Brasil são presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula. Acho que desse ponto é inegável. Os dois têm um discurso muito popular, os dois têm essa característica de falar o que vem na cabeça em alguns momentos e muitas vezes acabar falando besteira. Então você vê que por vezes a gente acaba criticando fala do Lula, fala do Bolsonaro, mas a verdade é que esse tipo de personalidade que acaba tendo um viés mais espontâneo, acaba falando a língua que o povo entende, acaba sendo justamente as pessoas que acabam caindo na graça da população e acabam tendo, né, esse respaldo do ponto de vista eleitoral. Você pega, por exemplo, aqui nas eleições do governo de São Paulo, por exemplo, onde a gente tem os principais candidatos, né, Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Você vê, ontem tivemos debate até na televisão, você vê que um debate dos três, sem contar os outros dois candidatos, mas um debate dos três é um debate, parece uma discussão de advogados, né? Olha, por gentileza, me permita a discordância, tal, né? Quer dizer, eles são muito mais formais, são polidos, excelentes, né, quadros, né? Acho que cada um na sua característica, mas são quadros muito preparados, mas não tem o apelo popular, né, que um lulista, um bolsonarista acaba tendo. E o povo gosta de um barraco, né? O Thiago falou isso aqui ontem na mesa, o Thiago Pavinato falou assim, o povo gosta de polêmica.